Olá, meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Capítulo 14. A Casa Assombrada e a Mente Assombrada. A Casa Assombrada estava em sua mente. Tive recentemente uma conversa das mais interessantes com um homem que afirmava que a sua casa de campo era assombrada. Quase não ia mais para lá. As persianas estavam baixadas e as janelas gradeadas. Ele comentou que os lindos tapetes persas estavam sendo comidos pelas traças e outros insetos. Ressaltou que não acredita em fantasmas, mas, apesar de todos os gracejos a respeito, na verdade tem medo de passar a noite em sua casa de campo. Isso serve para mostrar que todo mundo acredita em alguma coisa, quer seja uma religião ou um falso Deus. Muitos ateus declaram categoricamente: não acredito em Deus, o que não os impede de admitir algum outro soberano de suas mentes. Cada pensamento dominante em sua mente que você aceita e acredita ser verdadeiro é um soberano. Na Inglaterra e em muitas partes da América, aparecem de vez em quando histórias sobre essas casas assombradas, barulhos estranhos, fantasmas andando de um lado para outro, luzes se acendendo e apagando, móveis sendo arrastados, janelas sendo abertas, rajadas de vento gelado e outros acontecimentos fantásticos. Esse homem comprara a casa de campo alguns anos antes. No início, passara ali muitos fins de semana felizes. Depois de alguns meses, no entanto, os vizinhos contaram-lhe um rumor sobre uma grande tragédia que teria ocorrido na casa. Os antigos proprietários que lhe haviam vendido a casa nunca haviam mencionado o fato. Outras pessoas foram ampliando a história e a informação ou palpite de cada um valia tanto quanto os demais. Logo depois dessas conversas, estranhos acontecimentos começaram subitamente a ocorrer na casa, fazendo-o acreditar que era assombrada por entidades malignas e espíritos presos à terra. Houve palavras que lhe foram dirigidas e que ele não sabia o que realmente significavam. Os fantasmas apareceram quando a luz na mente não está muito clara. Os fantasmas que ele encontrava eram criaturas dos seus próprios temores e ignorância, que é a escuridão da mente. A cura. Muitas vezes a explicação é a cura. Ressaltei que ele era, na verdade, uma vítima de sugestões negativas porque não tivera quaisquer problemas durante cerca de 2 meses. No momento em que aceitara as sugestões negativas dos vizinhos, no entanto, o subconsciente dramatizara os temores e superstições. Todas as coisas que ferem ou fazem mal amam a escuridão e odeiam a luz. A cura era levantar as persianas de sua mente e deixar entrar a luz do sol do amor divino. Todas as coisas da escuridão caminham à noite. Muitas pessoas informam terem visto ou imaginado que viram fantasmas e espectros ao passarem por um cemitério à noite. Têm ilusões da mente decorrentes do medo e falsas crenças. Isso acontece frequentemente ao crepúsculo, quando a luz está se desvanecendo e as sombras caem. Um homem que andava à noite pela rua perto da sua casa imaginou ter visto um homem montado num cavalo preto, apontando um rifle em sua direção. Ficou imóvel, paralisado pelo medo, completamente atordoado. Quando a esposa que estava esperando a sua chegada abriu a porta da casa, a luz que saía lá de dentro revelou que os galhos de uma árvore assumiam um formato estranho, parecendo à mente dele o de um homem a cavalo armado com um rifle. Foi isso o que o crepúsculo fez a esse homem, para citar um só exemplo. O homem a que me referi inicialmente ficou imaginando por que as mesas se moviam quando aparecia em sua casa de campo, porque as luzes apagavam e acendiam. Tudo isso era o trabalho da sua própria mente subconsciente. A mente dele era uma casa assombrada, baseada na aceitação de sugestões negativas.
Dele a seguinte prescrição religiosa, que ele deveria repetir em voz alta várias vezes por dia e especialmente à noite. Minha casa é conhecida na mente divina. A paz de Deus enche e satura o ambiente de minha casa. O amor divino entra pela porta, o amor divino sai pela porta. Minha vida é a vida de Deus e a paz de Deus enche minha mente e coração. Minha fé está em Deus e todas as coisas são boas. Deus vela por mim. Estou imerso no sagrado círculo do amor de Deus. O amor divino me cerca e me envolve. Tenho uma vida encantada. A luz de Deus brilha em mim e o amor de Deus satura o ambiente de minha casa. A lei e ordem divinas sempre prevalecem. Essa prece anulou as sugestões negativas que lhe haviam sido feitas pelos vizinhos. O homem logo compreendeu que os fantasmas que tanto temera haviam sido criados nas galerias escuras da sua própria mente. O passado está morto. Conversando com muitas pessoas, descobri que, embora tivessem mudado seus corpos para outra cidade ou estado, jamais haviam mudado suas mentes, o que faz uma vasta diferença. Não eram capazes de compreender que não podiam fugir de suas próprias mentes. Haviam tido uma perda de amor, uma morte ocorrera, algum escândalo as envolvera. Viver no passado é fatal, pois ofusca as esperanças e aspirações e rouba as pessoas da vitalidade e paz de espírito. Não são poucas as pessoas que não percebem que estão preservando choques e recordações traumáticas na mente subconsciente. Verifiquei que muitas retornam e revivem essas recordações todas as noites, tendo pesadelos e sonhos desagradáveis. Há esqueletos terríveis ocultos na mente que muitos vão procurar todas as noites. Tais pessoas devem aprender a se afastar do passado sem o menor senso de apego. Devem aprender a mudar seus pensamentos e mantê-los mudados. O que você pensa a respeito de si mesmo? O que pensa a respeito do mundo, das notícias? Será que as condições predominantes no mundo o deixam furioso? Se assim é, instalou em sua mente um terrível soberano. Não faz a menor diferença que todos os homens que escrevem em jornais e apresentam os noticiários pelos diversos meios de comunicação estejam errados e você seja a única pessoa certa. Se o que eles dizem o deixa irritado e transtornado, você instalou um péssimo governante em sua casa. Você está sempre vivendo em seu estado mental, não está vivendo onde seu corpo se encontra. Na verdade, está vivendo no estado de consciência, que é a soma total de seus pensamentos, sentimentos e convicções. Havia uma mulher em Laguna Hills que lamentava a perda da mãe. Todos os dias ela ia no cemitério, colocava flores na sepultura da mãe e chorava. Mas a mãe não estava ali. Não estava naquele corpo enterrado no solo que gradativamente ia se decompondo e voltando aos seus elementos primordiais. Toda a tristeza, melancolia e desespero estavam na mente da filha, que experimentava um profundo sentimento de perda e pouco a pouco ia ficando cega. Ela obtinha uma mórbida pseudo-satisfação em tudo isso. Estava se identificando com a interrupção, limitação e término que infeccionaram sua mente. Estava sofrendo perda de saúde, riqueza, amor e praticamente tudo mais e errado em sua vida, porque estava com uma disposição para a perda. Ela aprendeu a mudar sua atitude depois de algum tempo, compreendendo que a mãe estava a seu lado, separada apenas pela frequência. Começou a rezar pela mãe, regozijando-se pelo novo aniversário da mãe em Deus e irradiando amor, paz, alegria e boa vontade para ela. Cada vez que a mãe lhe surgia na mente, ela afirmava: Mãe, sua jornada é para a frente, para cima e para Deus. Gradativamente, ela foi recuperando a visão e toda a sua vida foi transformada pela prece científica. A prece muda a pessoa que reza. Ele tinha um complexo de mártir.
Conversando com um homem em meu gabinete, ele disse que era miseravelmente tratado pela companhia para a qual trabalhava há 25 anos. Parecia adorar relatar e se entregar às ruminações mentais de como eram injustos e ingratos com ele. Recentemente, quando a companhia se fundira com outra, haviam-no deixado sair sem qualquer explicação. Ele estava criando uma espécie de complexo de mártir e sua morbidez e ressentimento haviam se manifestado num caso agudo de pressão alta. Expliquei que ele colocara um verdadeiro gangster no comando de sua mente, um governante tirânico que estava semeando a confusão em sua saúde e finanças. Uma jornada na mente. Expliquei também que ele estava sempre viajando em sua mente e que qualquer ideia dominante a governar a mente fica gravada no subconsciente e volta como experiência em eventos. É a seguinte a técnica que ele decidiu usar. Largo completamente a organização e a todos entrego a Deus, desejando-lhes o bem. O Espírito Infinito abre uma nova porta de expressão para mim, num caminho maravilhoso. Estou agora utilizando meus talentos e experiência de uma maneira maravilhosa. Sei que tudo o que aceito e creio na mente haverá de se consumar. Estou empreendendo uma jornada mental do desejo à realização. Essa nova ideia que eu agora possuo cresce interiormente e emerge como manifestação. Essa ideia dominante que agora o governava também dominava os seus pensamentos, ideias e emoções menores. Tornou-se o seu soberano e governante. Na medida em que continuou a afirmar essas verdades, conseguiu saturar o subconsciente e subitamente se abriu uma nova porta para um emprego no exterior, com uma remuneração muito maior do que ele jamais esperara. Religião e ciência. Sua religião deve ser acompanhada pela ciência. Religião e ciência são dois arcos de um círculo unindo-se e completando o círculo. A religião deve ser científica e a ciência deve ser religiosa para que haja um verdadeiro encontro. A mente do homem torna-se uma espécie de casa assombrada quando ele habita em antigos pesares, tragédias, acontecimentos traumáticos e outras experiências infelizes. Quando o homem aprende que há leis da mente que induzem uma reação do espírito infinito, se devidamente operadas, quando está absolutamente convencido disso, vai experimentar a alegria da prece atendida. Ele ouvia vozes fantasmagóricas guinchando. Um homem que por muitos anos odiara a esposa passou a experimentar um sentimento de culpa depois que ela morreu de câncer pela maneira miserável como a tratara. Temia ser punido por isso e sentiu um remorso profundo. Contou-me que ouvia à noite ruídos estranhos, guinchos fantasmagóricos de vozes sobrenaturais, passos na escada. Via o que julgava serem fantasmas desfilando por seu quarto. Ouvia o estalar das tábuas do assoalho e o arrastar de correntes. Afirmou que mãos invisíveis agarravam-no à noite e tinha arranhões para prová-lo. Tais experiências ocorriam entre meia-noite e 3 horas da madrugada. O médico receitara tranquilizantes, mas de nada adiantavam. Tive várias sessões com esse homem e logo ficou evidente que ele andara mexendo com um tabuleiro Ouija, comparecendo em encontros e acreditando em todas as espécies de entidades maléficas. Ele tinha um tremendo sentimento de remorso e estava nas garras de uma depressão profunda, tudo causado pelo sentimento de culpa. Expliquei-lhe que não existem fantasmas, duendes, espíritos, guinchos fantasmagóricos ou ruídos anormais numa casa, mente, de meditação sobre as verdades de Deus. Esses fenômenos não ocorrem na mente que está cheia com a luz do sol, da verdade de Deus e do amor de Deus. O profundo sentimento de culpa, o medo de punição e a crença em entidades maléficas é que levavam o seu subconsciente a dramatizar e produzir todas aquelas experiências.
A compreensão lhe dá força e pode ser chamada o sol que dissipa o nevoeiro e confusão na mente. Abra as cortinas e deixe entrar a luz do sol. Você tem paz quando se torna consciente de sua força espiritual. Essa é a paz que não conhece inimigos lá fora, porque não conhece nenhum inimigo dentro. Esse homem decidiu liberar a esposa e dar beleza às cinzas. Noite e dia afirmava que o amor de Deus enchia a alma dela e que a paz de Deus reinava suprema em sua mente. Depois de uma semana, ele estava em paz com a esposa e não mais se sentia culpado. Começou então a saturar sua mente com os Salmos 91 e 23 várias vezes por dia, particularmente à noite antes de dormir. O poder curador de Deus foi liberado através dele na medida em que afirmava as grandes verdades dos Salmos. A paz preencheu sua mente e não mais ouviu barulhos. Entregou-se e a esposa a Deus. Quando a luz e o amor de Deus penetraram em sua alma, toda a escuridão desapareceu por completo. Deixe a sabedoria governar. Entronize em sua mente a sabedoria, que é a consciência da presença e poder de Deus, fixando-se no conceito de paz, força, alegria e ação certa. Ocupe sua mente com essas verdades e vai experimentar harmonia e satisfação em sua casa mental. Está aqui para manifestar, retratar e dramatizar a natureza de Deus em ação humana, aqui, na carne. Jó disse: em minha carne verei a Deus. Jó, capítulo 19, versículo 26. Ela dizia que um fantasma barulhento era o problema. Depois de uma longa conversa com uma mulher de São Francisco, deduzi, pelo que me falou, que sua filha era o suposto fantasma. Ela fez uma experiência e mandou a filha para a casa da avó em Los Angeles. Na ausência de 2 semanas, não houve episódios de pratos sendo deslocados, mesas viradas e quadros caindo das paredes, luzes sendo desligadas ou janelas se abrindo. A atividade de poltergeist é bem conhecida no mundo inteiro e é um fenômeno real da mente subconsciente. Nada tem a ver com fantasmas ou entidades maléficas. A causa é bem conhecida e é simplesmente uma força psicocinética latente na mente mais profunda, manifestando-se frequentemente em momentos de tensão ou na puberdade. Ao conversar com a filha da mulher a que me referi, uma menina de 12 anos, levada a meu gabinete pela avó, descobri que era terrivelmente ressentida contra a mãe. Achava que a mãe preferia o irmão a ela. Chegara mesmo a lhe dizer. Perguntara à mãe no início de sua menstruação o que aquilo significava. A mãe dissera que era a idade suja para as meninas. Assim, a menina estava se desforrando da mãe com a atividade de poltergeist. Os fenômenos paranormais são manifestações do poder da mente subconsciente que ela usara negativamente. Há apenas um poder e podemos usá-lo construtivamente ou negativamente. Expliquei a situação para a mãe e a avó. A mãe agora demonstra amor e atenção à filha e assegura-lhe que é querida, amada e apreciada. A menina aprendeu a rezar pela mãe, dizendo frequentemente: Deus ama minha mãe, eu a amo e ela me ama. Ela transformou essa prece numa espécie de canção, entoando-a muitas vezes por dia em voz alta, silenciosamente. Em voz alta e silenciosamente. A resposta para todos os problemas de relações humanas é exaltar Deus um no outro. Não se pode pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. A resposta é pensar em Deus e no amor de Deus. O tempo deixava-o resfriado. Um homem disse-me que, quando estava em algum interior aquecido e saía para o ar da noite, sempre começava a espirrar, sentia calafrios e punha-se a tossir. Culpava o tempo por isso. A tosse e os calafrios de que sofria
pareciam confirmar sua convicção de que os constantes resfriados eram uma decorrência do ar da noite. Ele acrescentou que sempre tinha febre e usava gotas no nariz e aspirinas para ficar um pouco melhor. Expliquei-lhe que o ar da noite não o deixava resfriado. A atmosfera é inócua e não tem qualquer poder de deixar uma pessoa resfriada. O resfriado era uma decorrência de sua convicção e não do ar. Quando ele saía de um aposento aquecido e se metia no ar frio da noite, havia uma mudança de temperatura e a natureza prontamente procurava restaurar o equilíbrio, o que resultava nos espirros. Era a maneira da natureza produzir o ajustamento necessário. Ele transformava o efeito em causa e acarretara em consequência o seu próprio sofrimento. As leis cósmicas são providenciais e estão operando para o bem de todos. Esse homem havia interpretado erroneamente o espirro, que era apenas um reflexo induzido pela mente subconsciente para ajustar a temperatura do corpo. Para cada ação há uma reação igual e correspondente. Isso é física e também metafísica. Muitas pessoas, quando começam a tossir um pouco, ficam temerosas de terem apanhado um resfriado, e é justamente o que temem que acaba atraindo. O excitamento emocional é a ação e um espirro ou tosse é a reação. Isso completa o círculo e não há qualquer outro resultado adicional. Se por ignorância ou medo acreditamos que o espirro ou tosse é um sinal de um tremendo resfriado a caminho, a convicção irá acarretar a doença que receamos. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó, capítulo 3, versículo 25. Mude e afirme: o que mais amo é o que me acontece. Apaixone-se pela harmonia, saúde, paz, abundância e as verdades de Deus. O deserto de sua vida irá se regozijar e desabrochar como a rosa. Bom, finalizamos aqui o capítulo 14 e no próximo áudio iniciaremos o capítulo 15. Até mais. Tchau, tchau.